Olá pessoal, como vocês estão? Hoje trazendo aí pra vocês sobre alisamento de chantilly, né? Alisamento do bolo. E primeiramente algo muito importante que eu sempre digo aqui no canal, mas você que tá começando agora, que tá nos acompanhando, começou agora, então é importante que você saiba, né? Que você precisa fazer um alisamento, uma pré-camada no bolo, tampando todos os buraquinhos desse bolo, para que não tenha as terríveis bolhas, né? Então é importante que você tampe todos esses buraquinhos. Aí em cima, na parte de cima, eu vou fazer uma camadinha mais fina, então eu utilizo somente a espátula mesmo, para que fique uma camadinha mais fina e o bolo fique um pouco menos pesado, né? Então eu não utilizo a manga de confeitar na parte de cima, somente a espátula mesmo, vocês podem perceber que fica bem fininho. Então eu faço a pré-camada, depois eu faço a parte de cima, tá bom? E aí pra gente começar, é importantíssimo que você aplique o chantilly no bolo, bem coladinho no bolo, tá? Não deixe espaço, não deixe que venha entrar um espaço, que fique um espacinho e por isso entre ar, né? Fique o ar retido aí nesse chantilly. Então é importante que você deixe bem coladinho no bolo, encosta de fato a manga de confeitar no bolo para que você não tenha esse tipo de problema, tá? Então no caso, como eu já fiz a parte de cima, eu só vou até cobrindo só a lateral do bolo aí, tá bom? Outra coisa importante, a espátula precisa estar retinha e você não pode olhar pro bolo. Claro, você vai olhar de vez em quando, sim, mas o seu foco tem que ser na espátula. Por quê? Porque se a espátula estiver torta, todo o bolo vai ficar torto, né? Então é importante que a espátula esteja bem lisinha. Passou um pouco, você vai tirar aquele excesso ali da espátula que ficou e vai aplicar um pouco mais de chantilly. Por quê? Porque quando você aplica o chantilly na manga de confeitar, pode acontecer de você aplicar em um lado um pouco mais chantilly e o outro um pouco menos. Então, é normal que dê essa imperfeição aí. Dica extremamente importante. Fez isso aí que eu fiz, aplicou um pouquinho mais de chantilly, passe a espátula. Não vem com a outra espátula direto já alisando. Passe essa outra espátula aí que eu não sei te falar qual que é o nome, né? Mas é uma espátula convencional de cortar bolo mesmo. Tá vendo que eu tô espalhando esse chantilly? Por quê? Porque senão a outra espátula vai arrancar esse chantilly. Então é importante que eu primeiro passe esse chantilly, aperte ele aí no bolo, vamos colocar assim, depois eu venho com a espátula aí de alisamento, tá bom? E como eu disse pra vocês, espátula sempre retinha e você precisa estar olhando para a espátula. E é importante que a ponta da espátula, se possível, encoste na bandeja. Mas tem algumas bandejas que não sei, às vezes pode ser que a sua bandeja tenha algum desenhozinho na beiradinha, um desenho, né, na beiradinha, e isso te atrapalhe a encostar. Então é importante que você encoste o máximo da espátula na bandeja. E agora tirando as quinas. As quinas são importantes que você, agora eu tô tirando a parte mais grossa, né, mas eu ainda vou terminar de tirar as quinas, pelo menos aí umas 2, 3 vezes eu vou passar aí pra tirar a quina. Tá vendo que eu arrumei a quina e alisei de novo em cima? É importante que você faça isso, porque primeiro em cima tem que estar perfeito pra depois você terminar a lateral, tá bom? E aí eu tô colocando mais um pouquinho de chantilly, que alguns cantinhos, tá vendo que fica sem o chantilly. É importante, se você quer um bolo lisinho, é importante que você faça isso para que seu bolo fique bem lisinho e perfeito, uma quina perfeita, tá? E outra coisa importante, chantilly não pode estar muito mole e não pode estar muito firme, ele não pode estar poroso, tá? O que é poroso? Quando você tá ali mexendo ele, você vê que ele tem bolinhas, ele não tá lisinho, né? Você consegue identificar facilmente. Ele não tá lisinho, então ele tá poroso, tá? E como eu já falei aqui, eu gosto de texturizar o meu chantilly com leite. Acho mais barato, o chantilly fica menos doce, né? Porque o leite condensado vai adoçar ainda mais o chantilly e fica mais caro, né? Então aí, gente, nesse caso, a cliente não queria a quina perfeitinha, tá? Ela queria uma quina imperfeita, então vocês podem ver que eu não tirei a quina, mas você pode tirar, é só fazer o efeito, o mesmo movimento que eu fiz anteriormente para tirar a quina, tá? E aí eu utilizei um pincelzinho só para dar um charme, né? Então, que fica muito bonito, né? Então aí, esse é o liso perfeito. Você precisa entender que para você ter um lisinho perfeito, essas técnicas têm que estar tudo ok, senão você não vai conseguir. Então, ou seja, é chantilly texturizado, é espátula retinha, né? É você usando essas técnicas que eu falei para não dar bolha, porque a bolha é terrível quando você encontra uma bolha no bolo. Dependendo da onde é a bolha, você consegue consertar, colocar um topperzinho na frente, mas dependendo da bolha, você não consegue consertar, ou vai ficar aquele buraco e fica feio, você tem que refazer o bolo. Então, essas técnicas que eu passei para vocês aqui são extremamente importantes. Outra coisa sobre a espátula, que eu acho muito legal, eu gosto de utilizar a espátula de aço inox.
A de plástico também dá? Dá, com certeza, também faz. Só que eu acho a de aço inox um acabamento mais bonitinho, fica um acabamento mais lisinho, né? E aí, pra finalizar esse bolo, eu coloquei aí um coco ralado, tingido com corante. Gente, é muito legal, porque aí fica parecendo uma graminha mesmo, né? Então vale a pena vocês fazerem e simplesmente tingir. Você pega um pouquinho de coco, tinge aí com um corante verde, e pronto, tá perfeito, fica uma graminha muito fofa. E esse bolinho achei lindo do Mario, né? Muito fofo. E eu tenho vídeo aqui falando sobre esse topper nosso aí, que é a gente que faz o topper. Então é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E aproveitando aqui, muito obrigada a você que nos acompanha, você que tá sempre conosco aí. Muito obrigada, tá bom? Por nos abençoar aí com as visualizações de vocês aí, tá joia? Um grande abraço pra vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchauzinho.